ouvir. Pode se assentar. Amados, preste o máximo de atenção. Aleluia. Preste o máximo de atenção nessa palavra. Nós vivemos numa época em que custa ouvir essa doutrina de Deus. Nós vivemos numa época que é difícil ouvir a verdade. Nós vivemos numa era que é a penúltima dispensação. Qual é essa? A era da igreja, o tempo da graça. Custa para se ouvir aquilo que é princípio, aquilo que é ordenança, aquilo que é mandamento, aquilo que é juízo, aquilo que é justiça, aquilo que é vontade daquele que vive e reina para todo o sempre. Aqui está falando do juízo final. Aqui está falando sobre um grande trono branco. Que trono que é esse? Que juízo que é esse? É o último juízo a qual está guardado para acabar tudo nessa terra e dará início o novo céu e a nova terra e a nova Jerusalém. Glória a Deus. Aleluia. Aqui vem falar de livro. Que livro? É um livro da Turma da Mônica? É um livro de ficção? É um livro de romance? É um livro, aleluia, de ação? Não, aqui vem falar do livro. Que livro? O livro da vida, pela qual eu creio que estará o nome da igreja, da Imperial Grajaú. O nome estará naquele livro, para aquele dia ser encontrado e recebido diante do Cordeiro de Deus. Apocalipse capítulo 20, verso 11 vai dizer sobre o juízo final. E digo: internet e circunstâncias, anexos, setoriais, mundiais, não se ouve falar do juízo final. E o que está acontecendo? Que é um período que mais tem que ser tratado dentro da igreja. É uma coisa que tem que mais ser explicado, e muito bem explicado. Por quê? Porque tem que ser explicado dentro do texto e o contexto. Porque tem gente que quer falar: não, esse versículo não está dizendo isso, aquele versículo não está dizendo aquilo. Mas em verdade eu vos digo: aquele que não foi encontrado no livro da vida não poderá receber aquilo que Cristo separou para ele. Eu vou repetir aqui. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Olha para cá. Esse é um período que há de acontecer para aqueles que não foram encontrados na presença de Jesus. E eu posso te provar: a igreja de Cristo, ela não passará para ser julgada diante do trono branco. Sabe por quê? Porque quem passa para ser julgado diante do trono branco é aqueles que viveram na vida promíscua, é aqueles que viveram na vida sem Deus, é aqueles que viveram no segundo casamento, é aqueles que viveram na mentira, na lascívia, no pecado, no adultério, é aqueles que viveram, aleluia, no mundo do
Eu creio que a igreja do Grajaú, ela não vai passar pelo juízo do trono branco. Ei, tá cheio de pastor, eu não vou generalizar também, né? Mas tá cheio, que diz que todos são de comparecer no juízo final. Quando alguém te perguntar, quando alguém falar isso, eu vou te ensinar uma coisa. Você vai chegar para ele, aleluia, no individual, e vai falar para ele: irmão, você sabe qual é a diferença do tribunal de Cristo e do grande juízo final ou do trono branco? E ele vai falar: qual é? Aí você fala: o tribunal de Cristo é para aqueles que não participarão pela grande tribulação. E quando ele sobe lá para ser galardoado segundo as tuas obras. E isso quer dizer que quando esse período, quando terminar 70 semanas de Daniel, porque ele deu 70 semanas de anos, pela qual o reinado, aleluia, de Nabucodonosor, porque Daniel capítulo 2 vai falar de uma estátua, pela qual a cabeça de ouro era o reinado que Nabucodonosor estava vivendo, o reinado forte, o reinado poderoso, e abaixo dele, no peito daquela estátua, era o reinado como de peito de prata, e era o reinado inferior ao dele, mas era um reinado que viveu bastante. Então daquela época para cá, aleluia, foi vivido 62 semanas de anos, com mais 7, que resume 69, ou seja, 69 semanas já se cumpriram. Então falta uma semana de anos para se cumprir a profecia que Cristo deu para Daniel, quando ele diz: quando acabar todos esses reinados, que eu te mostro nessa visão, que foi a visão em sonho que Nabucodonosor teve e Daniel interpretou, quando acabar todas elas, aí passará todo o reino do humano, e eu estabelecerei um reino que jamais passará. É o novo céu, é a nova terra, é a nova Jerusalém. E ele deixou bem claro: quando acabar todo esse reinado, eu estabelecerei um reino que jamais passará. Por quê? Porque ele irá se estender de eternidade e eternidade. É muito maravilhoso pensar, irmãos. Meus olhos enchem de lágrimas. Sabe por quê? Porque eu não sou daqui. Você não é daqui. Aqui é passageiro. Começa a almejar aquilo que ele te prometeu. Eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. Vou deixar o Espírito Santo Consolador e vamos preparar o lugar. Você tem lugar preparado, então deixa preparado para entrar o que Cristo te preparou. Então nós vemos que quando terminar as 70 semanas, pula para Apocalipse 6. O que diz em Apocalipse 6? Volta aí algumas páginas. Quando finalizar as 70 semanas de Daniel, ou a 70ª, vai para Apocalipse 6 e diz o quê? Abertura dos primeiros selos. Abertura dos 6 primeiros selos. E quem é que é liberta aí no versículo 2 e 3? Quem é que é liberto no primeiro selo? Cavalo branco. Que tem o que na mão?